Olá, mestres, mestres, faixas pretas, professores. Aqui, opa, Roberta tá aqui comigo? Pera aí que eu vou te chamar. Roberta, só pra gente começar, pera aí. Ô, Sensei, já tá pronto? Pronto? Ah, ótimo, deu certo, eu não tava conseguindo entrar com o meu perfil, mas agora eu consegui. Beleza. Ótimo. Bom, vamos começar então, mestre. Vamos Vamos lá. Deixa lá em eu frente. fazer a chamada aqui. Olá, mestres, faixas pretas, professores, praticantes e admiradores de artes marciais. Aqui é o Sensei Marcelo Silva falando, fazendo pelo meu perfil pessoal. Tive um probleminha no meu perfil do Sensei Marcelo Silva, que eu não estou conseguindo fazer as lives por lá, então a gente está fazendo por esse meu perfil pessoal, mas depois eu envio para lá, eu compartilho lá no Sensei Marcelo Silva e também no YouTube. Bom, essa semana, aliás, esse mês, eu estou fazendo uma série de lives em homenagem ao Dia dos Professores, que foi dia 15, para homenagear os meus professores, acima de tudo, e em especial o mestre Masanao Eno Sensei, que foi o meu grande mestre de Aikido, já falecido, já vivendo em outro plano. E eu tive a ideia de convidar, não eu somente falar do mestre, né, mesmo que eu fui o último ocidental a ter o convívio com ele, conviver com ele, né, o último brasileiro, né, mas acima de tudo chamar pessoas que hoje são professores, são nomes que ajudaram a construir a história do Aikido do Brasil e que foram alunos do próprio Masanao Eno Sensei. Então, a primeira live foi com a Maria Cecília de Barros, que foi a minha primeira professora de Aikido. Depois eu falei com o Luiz Fernando Salvador, que também foi meu professor. E hoje eu estou chamando aqui o Shihan Wagner Bull, ao qual eu tive o prazer de sábado ser convidado para participar de um evento no Instituto Takemuso, que é um dojo de referência aqui no Brasil, talvez a maior referência em termos de divulgação do Aikido. E hoje eu tenho aqui essa honra de receber novamente, porque o Ceci Wagner já fez uma live comigo, né? Nós fizemos já mutuamente, né? Uma pelo Instituto e outra pelo canal do Sensei Marcelo Silva. E hoje nós vamos conversar sobre Masanao Eno, mesmo porque o Eno Sensei também foi professor do Sensei Shihan Wagner Bull. Então eu quero agradecer pelo senhor estar disponibilizando esse tempo e enriquecendo de experiências, em especial hoje a experiência que o senhor teve com o Eno Sensei. Tá bom? Então seja bem-vindo ao canal e a live é do senhor. E eu queria saber como foi que se iniciou essa história com o Eno Sensei. Boa noite a todos. É um prazer para mim ter esse contato com vocês, principalmente para divulgar uma pessoa, para mim, tão importante quanto foi o mestre Masanao Eno. Agradeço ao professor Marcelo por me deixar participar desta série de alunos que foram também alunos dele, né? Para que cada um conte, né, a experiência que tiveram com esse mestre, né, e o que restou, né, dessa experiência. Eu tenho uma fama de ser uma pessoa polêmica, né? Embora seja aikidoista não deve ser polêmico, né? Mas eu sou descendente de alemão e de italiano, então é difícil para mim não ser polêmico. Então eu sou um pouco polêmico, mas venho lutando para deixar de ser polêmico. Mas, no fundo, o meu grande problema é que eu falo aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, né? Depois, se eu estiver errado, as pessoas me criticam, aí eu faço uma avaliação e corrijo. É assim que funciona. Então, eu tenho arrumado muita encrenca por causa disso. Isso é contrário ao espírito do Aikido, mas, enfim, é um processo de misogi, né? Uma pedra, diz os japoneses, que a pedra cai quadradinha lá em cima da montanha, ela vai relando, levando porrada, vai levando, lá no final ela fica redondinha e bonita, né? Então, eu estou assim, né? Estou com bastante aresta ainda, mas estou arredondando. Graças a Deus, a cada dia a vida vai ficando mais fluida, né? Junto com os meus alunos e as pessoas que pensam igual, né? Muito bem. Foi o seguinte, eu pratiquei Aikido durante 11 anos, inicialmente. Eu comecei em Curitiba com o professor major, policial Jorge Van Zuik. E ele tinha aprendido Aikido de uma pessoa chamada Noritaka, que ele era parente
Ele ia talvez se casar com uma pessoa da família do professor Kawai, ele veio para o Brasil, e então o professor Kawai enviou ele lá para Curitiba para desenvolver o Aikido lá em Curitiba. A primeira pessoa para ir em Curitiba foi o professor Ono, né? Que também já faleceu. Ele foi a primeira pessoa que tentou ir lá, mas não conseguiu arrumar o local e tal, e bom. Enfim, esse Noritaka foi para lá, professor Noritaka, e eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Depois, aqui em São Paulo, né, eu não cheguei a treinar com esse professor. Quando eu comecei a treinar, foi com o Major Bansui, e ele tinha, então, mais ou menos uns 28 anos por aí, né? E o enfoque dele, o Aikido dele, é aquele enfoque com chaves, né? Chaves, tipo o Aikido policial, né? Então, a gente treinava com faca, contra garrafada, essas coisas. Era mais, na verdade, hoje, sem criticar o professor, mas como eu falei, eu falo o que eu penso, né? Não é crítica isso, mas era um Aikido ainda, assim, muito físico, muito marcial. Era uma coisa bem bom para uso policial. Para uso policial, sim. Era bom, não há dúvida. Me lembro uma demonstração que nós fizemos lá no passeio, não me lembro agora o nome lá, passeio, acho que é passeio público que tinha lá em Curitiba, né? Fizemos uma demonstração lá. E tinha um japonês que chamava Adachi, né? E ele levou uma faca de verdade, né? E o Adachi atacou ele, falou, ataca para valer. Ele atacou para valer, a hora que ele foi fazer a técnica, a lâmina da faca pegou e cortou a mão, né? Nossa! Aquele sangue saindo assim, ele virou pro pessoal e falou, ó, viu? É de verdade, ó. Então, era esse tipo de coisa. Eu gostava. O senhor tinha quantos anos nessa época, Sensei? Quantos anos você tinha nessa 18 época? anos por aí, mais ou menos. 18, Você era um jovem, então. Né? Estava começando a faculdade naquele tempo, lá em Curitiba, Centro Politécnico. Aí, então, nisso, houve uma vez uma demonstração de um campeonato de karatê, no estilo Wadoryu. Havia um professor lá chamado-se Buyo, né? Muito forte. Sensei lá da minha academia. A gente, nosso dojo é na academia do Sensei Buyo, lá na linha de Vasconcelos. Desculpe, não, eu estou fazendo confusão. O Buyo era daqui de São Paulo, não era Buyo o nome dele. Isso, é onde a gente tem a nossa sede. Era da mesma associação. Ele era da mesma associação, só que ele estava... Sim, da Vador, né? O nome dele era Buyo, não. O nome dele era Taura, professor Taura. Se você conversar com o professor, se você conversar com o professor Buyo, falar do professor Taura, ele vai lembrar. É muito forte, né? Sim. Então, eu vi aquela karatê, aquela pancada, e tá bacana isso aí. Tá? Bom, e teve um campeonato de karatê, né? Um campeonato, campeonato e demonstração de karatê. E eles convidaram. Nós fomos lá, de repente apareceu lá um professor de Aikido, ia fazer demonstração de Aikido, né? É justamente o que eu fazia ali, né? Aí, esse professor chama-se Horie, né? E ele fez uma demonstração lá no bar de karatê com espada. E foi uma coisa espetacular, né? Foi uma demonstração assim. Eu me lembro que uma pessoa que estava assistindo falou assim, nossa, agora até posso ir embora, que depois dessa demonstração aqui, que show. Realmente foi um negócio espetacular. Depois eu soube que ele havia ensaiado bastante aquilo lá, aquela demonstração. Mas mesmo assim, foi uma coisa bem bonita, bem bacana, né? Eu vendo aquele entusiasmo do pessoal, eu fiquei todo orgulhoso. Poxa, então eu estou treinando isso aí e tal. Mas só que era diferente do que a gente fazia, né? Era bem diferente. E ele ficou lá mais ou menos uns 15 dias, mais ou menos, lá ensinando a gente, etc. Depois o professor Jorge ficou doente por uns tempos, e como eu era o mais graduado, ele acabou me pedindo para eu ficar ensinando lá. E eu fiquei ensinando, né? Até, em vez em quando, eu pegava o ônibus e vinha para São Paulo aqui para aprender com o professor Ono, né? E, aliás, o professor Ono era... então nessa época o senhor já conhecia, então, o professor Ono? Não, porque acontece o seguinte, eu falei, eu quero no lugar onde é que é o melhor aqui, né? O melhor é São Paulo. Então eu vinha final de semana, pegava o ônibus e vinha para cá para treinar com o professor Ono, que era subordinado ao professor Kawai. A rigor, nossa, então o senhor vinha para São Paulo só para treinar Aikido, é isso? Isso. Por isso, o professor Ono gostava muito de mim, porque era um sacrifício enorme, né? Imagina, estudante também não tinha muito... Pois é. Aquele tempo, mas se mesmo pegava o ônibus, e vinha de ônibus aqui, ficava final de semana e voltava. Mas não ia sempre, um mês sim, um mês não, mas pelo menos estava sempre aqui. O professor me dava muito valor por isso, né? Sempre me valorizou por esse aspecto. O professor Kawai também conhecia o professor Kawai, mas ele não era muito... Porque ele era assim mais, como dizer assim, o chefão, assim, todo mundo tinha aquele respeito. Então o Ono que era mais amigo, assim. Até uma vez o professor Kawai falou que o professor Ono era a mãe do Aikido brasileiro, e ele era o pai, né? Então, até que era... A mãe sempre é mais acolhedora, né? Isso aí. Bom, e aí eu vim para São Paulo, terminei meu curso lá, eu deixei a academia no nome de um japonês chamado Fumio, era o aluno que tinha lá, e ele continuou
a ensinar. Depois eu não acompanhei mais o que aconteceu lá. Eu vim para São Paulo, comecei a treinar lá com o professor Cavalli. Treinei 11 anos, né? Treinei 11 anos. Depois de 11 anos que eu treinei, eu fiquei um pouco desanimado, né? Eu falei, puxa, mas não tá atendendo aquelas coisas, aquilo que eu gostaria de treinar no Aikido, né? Tá bom, legal e tal, mas não era aquilo que eu estava querendo, porque eu tinha visto o treino do Karatê então, sumiu a imagem aqui, não sei, tá me vendo bem? Tô te enxergando perfeitamente. Bom, eu estou falando agora para uma tela escura aqui, mas vamos lá. Então, Sei. Deixa eu dar uma falhadazinha aqui. Deu uma falhada? Sei. Deu uma falhada. Se falhar, a gente entra novamente. Sei. Deixa eu chamar de novo aqui. Vamos ver se aparece. Sei. Caiu a ligação. Caiu aqui a conexão, eu acho, lá do Instituto. Vamos começar de novo, tá bom? agora, Voltou. deu certo? Voltou, Cecê. Deu, voltou, beleza. Cecê. Vai embora, fica aqui. Deixa a Roberta aí. Ainda bem que ela me ajuda aqui, mas não vai ficar aí. Deixa lá, eu também sou meio ignorante para essas tecnologias. Não, ficou tudo escuro, eu falei, pronto, agora estragou tudo. Voltou, Cecê, vamos lá. Então, eu falei, vou parar, não dá, era legal e tudo, mas tá, eu resolvi parar. E era também uma época que eu conheci minha esposa, né? Também estava trabalhando, vida profissional, tinha montado uma empresa de engenharia e tal. Então eu me dediquei. Fiquei mais ou menos um ano, um pouco menos de um ano parado, né? Sim. E aí comecei a ter problemas de estômago, etc. Fui no médico. Aí o médico falou, você precisa fazer exercício, ginástica, por causa do coração. Você acho que tem problema no coração, etc. Você tem que fazer ginástica. Me mandou ir lá no Pacaembu, numa ginástica. Eu fui lá. Né? Cheguei lá, eu vi aquele pessoal todo, sabe, doente ali, jogando. Eu falei, meu Deus. Era uma clínica de recuperação? É isso? Onde que eu vou cair? Eu preciso fazer algumas coisas. Eu não gosto desse troço. Deus me livre ficar fazendo ginástica a vida toda, né? Não quero. Aí falei, eu vou fazer o que eu gosto, arte marcial. Então eu vou procurar da maneira mais fácil. Então eu morava lá na saúde, né? Então eu falei, eu vou ficar dando volta assim em cima do quarteirão. Né? A primeira academia de arte marcial que eu achar, eu vou entrar. E aí, passei a primeira volta, nada, na segunda volta, nada. Né? Que eu vejo lá uma igreja japonesa, né? Uma pequena, assim, eu olhei assim, a porta estava entreaberta, eu vi o pessoal de Hakamala se jogando, eu falei, putz, isso é aquilo, né? Aí parei, por favor, quero que eu falar com o professor aí, né? Aí vem, quem aparece? Vem o Ueno Sensei, né? Eu conheci o Ueno Sensei uma vez, porque ele foi lá na academia do professor Kawai, e chegou lá, o professor Kawai era uma pessoa assim, bastante estrita, né? Então ele chegou lá, falou, quando o Ueno chegou, ele falou, você é o quê? Ele falou aquela participação, era terceiro dan. Você é terceiro dan de Aikido? Falou para o Ueno Sensei isso? Pegou, chamou dois, como? Falou para o Ueno Sensei? Ou para o senhor? Não, falou para ele. Ele veio, para o Ueno Sensei. Ele apareceu lá e falou, vinha apresentar, era comum isso, o pessoal vinha do Japão, ia lá, gostava de Aikido, ia lá, foi com o professor Kawai, pedir para treinar lá, enfim, se relacionar, né? Aí ele chegou lá e falou, você quer estar? Pode, troca, tá? Entrou no tatame. Vai, pessoal, esse aqui é o professor Ueno, Massanao Ueno, lá do Japão, etc. Terceiro dan, né? Tá bom. Então, chamou dois alunos, falou, mostra, por favor. Mostra, por favor. Ele era assim, mostra, né? Ou seja, e os dois atacaram ele, né? Os dois, um já faleceu, não vou nem mencionar o nome, o outro eu não me lembro mais quem era. Bom, atacaram ele. Resultado, os dois se arrebentaram. Um quebrou o braço, o outro foi desacordado, foi um negócio violento.
No dia seguinte eu não estava lá, isso quem me contou foi quem estava lá. Aí eu voltei lá no dia seguinte, o professor Gavai falou, veio um professor estúpido de karatê aqui, machucou todo mundo, aí é uma barbaridade e tal. Né? Eu conheci ele. Mais para frente ele voltou lá e ele acabou dando aula, o professor Gavai aceitou ele e ele foi dar aula no Palmeiras, no Clube Atlético Palmeiras. Sim, essa história eu conheço. Ele era tão bom professor, que em pouco tempo tinha lá mais de 110 alunos, né, no Palmeiras. Todo mundo queria treinar, é muito carismático, etc. Né? Inclusive, naquela época, 2 alunos que treinavam, que eram meus corrais, né? A gente treinava sempre junto, né? Eu, o Daniel Bornstein e o... Que vai vir fazer uma live aqui, daqui 2 semanas. E o Ceci Dutra vai fazer na sexta-feira aqui. Pois é, tá? Então são meus amigos, né? O professor Dutra foi no meu casamento, para você ter uma ideia, né? Sim. Nós somos amigos, né? Depois, futuramente, tivemos alguns... Porque, infelizmente, nas artes mais tem isso. Você vai para um lado, vai para o outro. Os professores são muito ciumentos, né? Eles não querem que os alunos se interagem, você segue o professor. Você não vai agora querer quebrar uma tradição. Então, as pessoas acabam se afastando. Aliás, é uma coisa que eu falo aqui, não entra nessa da japonesada, viu? Não vai brigar por causa dos japoneses. Deixa eles brigar lá, né? Respeita. A gente não tem nada a ver com essa história, né, Ceci? Briga por poder, por fama, por dinheiro. Deixa para lá, deixa eles fazerem lá. Não entra nessa não, porque é furada. Mas tem muita gente que entrou nessa aí. Conheço tanta gente aí que acaba se perdendo. Não entre nessa. Bom, aí parou outra vez. Eu tô te vendo, Sensei. Eu tô te vendo. É? Eu tô te vendo. Então, beleza. Então, quando parar, você fala, ficou preto, por favor, eu quero saber. Aqui tá normal. É, normal. Bom, e aí, então, o que aconteceu, né? Bom, eu não vou dizer o que é que eu acho. O fato é que ele saiu lá do Palmeiras. Desligou-se do Palmeiras e eu não tinha visto ele mais, nunca mais, né? E aí, de repente, abre a porta e está ele lá. Eu falei, ô, senhor, professor, que satisfação e tal, né? O que está fazendo aqui? Ele falou, não, o problema é o seguinte, eu estou aqui, eu sou... Até então, eu não sabia desse detalhe. Ele foi lá no Japão, né? Existem os templos lá, chama Jinja, né? O shintoísta chama Jinja, os templos shintoístas. Então, eles têm uma associação lá de templos, né? E essa associação resolveu instaurar o shintoísmo no Brasil, né? Não só no Brasil, na América Latina, né? Então, eles iam escolher uma pessoa para vir aqui exatamente para implantar o shintoísmo aqui, né? E que essa pessoa era exatamente o mestre Masanao Ueno, né? Essa associação se chama assim, Nanbei Daijingo, que em japonês quer dizer o grande templo, né, do shintoísmo da América Latina, né? Seria aqui em São Paulo. Que é, na verdade, aqui no Estado de Israel, né? A sede deles é aqui no Estado de Israel. Mas depois isso, né? Mas foi, vamos, 3, 4 anos depois, aí eles veio dinheiro lá do Japão, né? Essa associação mandou dinheiro, e aí eles compraram o terreno e aí começaram a construção do templo e tal. Bom, esse assunto é outro assunto, vamos deixar para lá. Bom, vamos falar do Ueno Sensei. Vamos falar do Ueno Sensei. Bom, aí comecei. Ele falou, por que o senhor está aqui na igreja? Ele falou, não, porque naquela época, o professor Kawai, houve um problema no Japão, né? Um problema político lá no Japão. Então, até um professor que começou a ensinar Aikido, mas fora da linha do fundador, né? Então, e um professor muito carismático. Então, houve uma preocupação que isso pudesse detonar lá o ensino do Aikido. Então, o professor Kawai, zeloso como ele era, né, pelos interesses do Aikido, né, ele fez o que ele podia. Então, ele pegou, registrou o Aikido, né, no governo, mas ele e conseguiu, naquela época, que o Aikido, que existia uma lei que dizia o presidente de todas as federações, de qualquer judô, de karatê, etc. Os militares fizeram isso aí, com medo que as pessoas fossem se machucar. Então, eles falaram, só as federações que podem ensinar. E deram poder de polícia para os presidentes para fechar. Então, se uma academia de karatê ou de judô aí, o presidente quisesse chamar a polícia e fechar, era só ele falar, você está inadequado aqui, o tatame não presta, os ensinamentos estão errados, e ela chamar a polícia e fechar. Aquilo era na época da ditadura, isso, né? É ditadura. Deus me livre de ditadura. Eu escuto a palavra. Eu vivi a ditadura. O pessoal não tem noção, né? Tem gente que ainda. A pessoa não sabe essa história. Ditadura é o fim da picada. Deus me livre. Ditadura nunca mais. Quem falar em ditadura, eu tô fora. Bom,
Então, mas e aí, por causa disso aí, então ninguém podia treinar Aikido se não fosse subordinado da professor Kawai. Então, no início, essa atitude foi correta. Hoje em dia, pensando, foi uma atitude correta, porque ele estava protegendo os interesses do Aikido. Né? Imagina, um dissidente lá, ele ia fazer as coisas lá. Ele estava fazendo, tomou essa decisão. Ele também registrou a marca Aikido, Aikikai também. Aikikai, Aikido também registrado. Enfim, ele criou uma proteção perfeita, ninguém podia entrar sem. No começo foi bom, né? Mas depois começou um problema, porque se uma pessoa vinha treinar com o professor e não gostava dele, se quisesse fazer alguma coisa diferente, ele falava, não pode treinar, tem que ser do meu jeito, do meu sistema. Né? Então, se isso é certo ou errado, eu não vou discutir. Mas, enfim, era assim que era. E o professor Ueno foi cerceado, para não treinar mais. Ele largou e não podia treinar mais. Também não sei a razão por quê. Então, o que ele fez? Ele foi na igreja. Dentro da igreja, a lei dava proteção. Até hoje, na igreja, tem privilégio. Você pode fazer o que você quiser dentro da igreja. Desde que não seja crime, pode fazer dentro da igreja. Então, ele estava tendo Aikido dentro da igreja ali. Né? Então, eu entrei. Então, nessa época, o professor Daniel, o professor Dutra, já não treinavam mais ali. Eles estavam em outro lugar treinando, não sei. Ali quem estava era a Cecília, né? Cecília, a principal lá do Ueno Sensei, né? Então, sempre acompanhando tudo. E tinha o Léo Reisler, né? Sim, meu sensei também. Já falecido, né? Já falecido. Também é uma pessoa muito inteligente, mais velho que a gente. Eu tinha uns 35 anos, 40, 38, ele tinha já 50, 51. Então, ele era ali o líder do movimento. E o professor Ueno... Deu uma cortada, sensei. Deu uma cortada aqui. Esperar mais um pouquinho. Teve um problema de conexão. Vamos ver se volta. Deu um probleminha de conexão aqui, sensei. Novamente. Voltou, sensei. Voltou. Deixa eu arrumar aqui o negócio. Tá me dando um macete aqui para... que eu faço o quê? Que tem que ver? Quando for ficar preto, você toca na tela. Só toco na tela. Só. Tá. Diz que vai... Só toco na tela, diz que funciona. Vou tentar. Tá bom. Então... Tava onde, né? O senhor falou que tinha o Léo Reisler, meu sensei. Porque eu sempre tive educação cristã, né? Eu fui na cristã, né? Mas depois eu comecei a ver na Igreja Católica certas coisas, né? Que me desagradaram muito, né? Eu fui coroinha, ajudei os padres a rezar a missa e tal, né? E uma coisa que naquela época a gente estudava latim, né? No ginásio. Eu sabia todo latim, estudava latim, tudo. Tem um amigo meu, nós dois fomos ser coroinha lá do padre, né? E aí, a gente estava lá rezando, né? Então o padre falava, né? Dominus vobiscum, que era tudo em latim antigamente, a gente falava, et cum spiritu, né? Então, a gente falava direitinho, né? Aí, de vez em quando, vinham os outros coroinhas lá, que não tinha a instrução que nós tínhamos, então o padre falava, Dominus vobiscum, eles falavam assim, verdade, isso é verdade. E o povo lá embaixo, todo naquela fé, eu olhava, mas que palhaçada é isso? Bom, aí depois... Ninguém está entendendo nada, né? Então, aí depois, né? Depois, outro dia, antigamente tinha a hóstia, né? Hoje em dia todo mundo pega a hóstia, para aquele tempo não era assim, não. A gente era coroinha, a gente pegava um negócio chamado patena, tipo de um pratinho. Você colocava, o cara lá se joelhava, colocava em cima. Ali, aí ele punha a hóstia, que aquele o corpo de Cristo, ninguém podia tocar e tal, e coisa, né? E tal, aquela reverência, aquela coisa. Né? Aí quando terminava a missa, o sangue de Jesus, etc. A hora que eu terminava a missa, né? Eu fui na sacristia, né? Aí eu podia tirar os paramentos dele, né? Aí o mestre pegava com a mão assim, pá, pegava um saquinho de hóstia assim, botava em cima do carro, botava vinho, tomava vinho e olhava aquilo. Que coisa estranha, né? Mas, bom, depois me falaram uma outra coisa sobre a construção da igreja, que eu não vou dizer o quê, mas aí que eu falei, bom, então o negócio aqui não me interessa. Eu tinha uns 15 anos naquela época, mas eu já vi que, mais 14 anos, mas eu já vi que aquilo não me recebeu. Eu virei quase praticamente ateu. Minha família é muito religiosa, me criticava muito. Eu fui o primeiro ateu da família, né? Agora mudaram, agora muitos são evangélicos, outros continuaram ateus, mas eu saí e fiquei ateu. Né? Fiquei ateu até aquele momento que eu entrei lá, nessa igreja. Eu comecei a ver o shintoísmo, né?
E aí tinha cerimônias lá. O senhor Eno fazia cerimônias, então, todo paramentado, né? E quando ele fazia aquelas cerimônias, uma vez nós fomos na casa, eu me lembro disso, nós fomos na casa da Maria Cecília, foi uma festa que teve na casa dela lá. Fui eu e o Alexandre era pequenininho. Fomos lá, ele fez uma cerimônia, juro, parecia que saía fumaça da cabeça dele, sabe? Tinha uma concentração, parecia que não estava nesse mundo. Parecia você vai, eu nunca fui banda, mas eu vejo filme, parecia que estava possuído, sabe? É impressionante mesmo. Então, eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, eu comecei a sentir aquilo que era shintoísmo, né? Eu falei, então esse shintoísmo. Falei, putz, aí eu comecei a entender o que a Igreja Católica falava, né? Aí comecei a entender os padres, porque existia todo um ritual, todo interesses econômicos, mas no fundo, quer dizer, o cristianismo, a ideia de Jesus Cristo, a Bíblia, etc., é uma maravilha, quer dizer, é um conhecimento espetacular. Claro, tem muitos padres católicos, religiosos, né, que são maravilhosos, né, santos mesmo, vamos dizer. Mas tem também os vigaristas, como em todo lugar. Né? Então, eu que era muito jovem naquela época, eu não entendia isso. Hoje em dia eu entendo. Talvez eu não teria ficado ateu se eu não tivesse entendimento. Era só falar, pô, esse cara aqui está querendo ganhar dinheiro. O outro, né? Mas não é assim, né? Você tem o joio e o trigo, né? Você escolhe o que você quer. Na fim, tudo na vida é assim. Você pode escolher o bem ou o mal. Você tem o livre-arbítrio. Né? Então, o problema é teu. Se você escolheu o ruim, o problema é teu. Isso eu aprendi lá com o Enos. Então, eu, na verdade, foi para mim uma igreja. Eu me converti a quê? A religião, mas ia ser religioso. Eu sou shintoísta? Era shintoísta? Não, mas eu entendi o que é religião. Religião é você se conectar com essa coisa divina, né? Essa coisa mágica, né? O que nessa época, ou em outras épocas que o senhor conviveu com o Eno Sensei, o que te marcou em termos da doutrina, não doutrina, mas o que marcou o senhor, que o senhor conversava com ele sobre shintoísmo, né, que eu sei, qual foi a frase ou a conversa que mais marcou o senhor quando se trata de shintoísmo? Puxa, eu preciso pensar agora um pouco. Eu vou continuar o que eu estava falando. Uhum. Que aí vai vir na cabeça isso para mim daqui a pouco. Tá bom. Eu estou assim agora, eu esqueço as coisas, de repente... Tá bom, fica tranquilo. Então, foi ali que eu senti o que era religião. Então, daquele momento em diante, eu podia voltar a frequentar a igreja católica outra vez, evangélica, porque eu tinha entendido o que era aquilo. Porque eu passei a sentir o que era religião. Até então, eu não sabia. Eu fazia gesto, eu fazia coisa, mas não sabia o que era esse sentimento de conexão com o divino. E aí eu percebi, através do Eno, e acho que isso foi a coisa que mais me marcou, eu percebi que Aikido não era luta, não era nada. Era um treinamento para você se iluminar, mas extremamente marcial, porque ele era muito forte. Ele ia fazer uma técnica de Aikido, quem pratica Aikido que está vendo aqui, Shihonage, né? Ele ia aplicar Shihonage, eu tinha medo, dava a impressão... terrível. O Shihonage ele era terrível. Ele tinha uma força, uma potência, não é à toa que ele quebrou o braço das pessoas. Aí eu perguntei, eu contei a história, por que você quebrou o braço das pessoas lá? Eu falei, eu cheguei na academia. Ele falou, pegou 2 faixa-preta, botou na minha frente, disse que ia me atacar, eu pensei que eles iam me matar. Eu me defendi, porque o máximo que mas ele tinha condições. Então, eu conheci muito professor, eu conheci muito professor do mundo. Tem gente muito boa, mas eu não conheci ninguém que nem o Eno Sensei, porque ele era poderoso e, ao mesmo tempo, ele transmitia aquela essência que a gente vê nos livros do fundador, quer dizer, você praticar para comungar com Deus, né? Então, foi uma experiência maravilhosa que eu tive ali com ele, convivendo, comendo, ele fazia comida, a gente saía, foi uma coisa muito boa. Tanto eu fiquei apaixonado, foi o meu livro que eu escrevi, Aikido, o Caminho da Sabedoria, foi feito aí. Aquele livro não foi feito por mim, né? Esse primeiro livro. Eu reuni o que eu tinha de conhecimento e conversava com ele, como é que é isso, como é que é isso. E eu falei para ele, isso é bom, precisa divulgar o Aikido e tal. Ele interessado em que o livro saísse, né? Ele acabou me explicando. Então, esse livro ficou muito bom, porque aquela primeira edição, tudo passou pelo crivo dele ali. Ele foi sugerido. Então, ficou bom, porque o livro ficou muito bom. Né? Então, acho que foi o livro que mais vendeu do senhor, né? Bom? Foi um dos livros que mais venderam do senhor, que foi mais popular, né? Esse vendeu muito. Vendeu, se não me engano,
nessa fase, esse pequenininho, amarelinho, Sim, eu tenho ele. Foi longe. Pra você ter uma ideia, um dia eu recebi uma carta do John Stevens, que eu já conhecia, eu tinha comprado o livro dele, Sim. lá do Havaí. Ele tinha lido o livro e falou, escuta, esse desenhozinho que tem no livro aqui, essa é uma outra história. Eu tinha achado um desenhozinho lá na livraria Fretin, num livro francês, que o cara dizia lá, Itsuda chama. Agora eu tenho todos os livros aí, eu comprei tudo já. Onde ele dizia que o Sensei entregou para o Itsuda aquele desenho e falou, isso é a essência do Aikido. Essência do Aikido. E ele, aí a edição do livro estava pronta, eu falei, pois isso é a essência do Aikido? Tem que ser. Eu vou botar aqui nessa página que está em branco aqui, põe aí, também não sabia o que era, mas põe ali, porque não deu aquela intuição. Pois olha como é que é o universo. Sim. Esse livro foi para lá em Havaí, o John Stevens viu, me perguntou, o que é isso aqui? Eu falei, isso aqui é a essência do Aikido. Está aqui o Itsuda, pá, foi a aluno dele, pá. Bom, resultado, passados 2 anos, saiu o livro sobre aquele desenho. Aquele desenho que tem o triângulo, quadrado, o círculo. Sim. Depois ele explicou. Os três elementos. Eu não estou contente com aquela explicação que ele deu, mas ajudou bastante. Pelo menos, ainda estou estudando esse desenho. Ainda não fechei 100%, mas uma coisa eu percebi. Aikido, vou deixar só um passando aqui. Aikido é um Kung Fu. Aikido é uma arte chinesa que o Sensei deu um cunho religioso para ela e se adaptou ao katana. Então, quem quiser aprender Aikido e não acha coisa, estuda Kung Fu e depois adapta, você aprende muitas coisas. Aliás, um adendo aqui, todas as artes marciais, né, vieram dessa base primordial do Kung Fu, né? Todas, principalmente a de origem oriental, né? Toda a sistemática... verdade. Né? Boa parte da sistemática veio da China mesmo. É verdade. E se a gente pensar, né, a China é uma coisa incrível. Tudo é assim. Eu tenho um tio muito inteligente, né? Ele, para saber, ele está com 80 e poucos anos, né? Ele foi quase ministro da Fazenda. Ele ficou encarregado da época do Figueiredo. Ele ficou encarregado de todo o financiamento para a agricultura do Brasil. Então, ele é uma pessoa inteligente. É a pessoa mais inteligente que eu conheci, esse meu tio. Ele está com 80 e poucos anos, ele está traduzindo, não fala alemão, mas ele está traduzindo Hegel. Está traduzindo Hegel para o português com dicionário. Então, ele tem a edição em português, aí ele vem em alemão para ver se está certo, porque ele diz que a tradução é impressionante. E é difícil demais. Isso aqui é Aikido, isso aqui é coisa chinesa, isso é coisa chinesa. Eu sei que o resultado, depois de uma conversa, depois de uns 3 meses de debate, ele falou assim, realmente tudo veio da China. Eu tenho a impressão que os cientistas alemães, os filósofos, todos aí, os jesuítas, acho que foram lá, trouxeram os documentos, o pessoal leu, aí modificou, e vai tudo veio da China. Então a China é o celeiro do conhecimento humano. Eu entendo. Bom, assim foi na arte marcial, assim foi no Aikido. E as artes marciais todas, não digo todas, porque vai ter alguma aí, né? Mas as que eu conheço... Não, sim, mas o que eu quis dizer foi essa questão da essência das estruturas mesmo, principalmente em relação à filosofia, né? Exatamente. Eu estava vendo uma entrevista com aquele professor Léo Yamamura, né? Professor de Kung Fu. Sim. Né? Conheço ele. Exatamente isso. Ele falou que Aikido é um Kung Fu. Eu concordo com ele. É isso, né? Aikido é um Kung Fu. Bom, o Eno Sensei. Aí... depois, sobre o livro, depois foi feita uma segunda edição. Como vendeu bastante, foi feita uma segunda edição. Aí com 1.500 páginas, foi 3 livros, etc. Porque como estava vendendo bastante, o editor quis fazer, foi ampliando. Só que aí já ele não participou, não, do erro. Nessa edição já não. Mas aí foi uma coletânea. Está escuro aqui. Só tocar a tela. Aí ele já não participou. Aí foi uma coisa que eu coletei. Mas o livro também, eu não falo. O pessoal fala, você escreveu um dos melhores livros que existe de Aikido no mundo. É verdade. Não, mas não fui eu que escrevi. Eu copiei. Eu li um monte de coisa e copiei. Mas lá no fundo, estavam aquelas coisas que o Eno Sensei me falou. Por exemplo, uma coisa que não é que ele falou, mas que o Eno, a coisa mais importante que ele disse, se eu diria a coisa mais importante, eu acho que me norteou a meu treinamento de Aikido e até hoje estou seguindo isso. Ele falou assim,
Wagner, não pensa, sinta. Sinta, tem que sentir. Eu falei, mas eu posso fazer qualquer coisa? Eu falei, mas eu tenho vontade de fazer uma coisa, mas eu não quero fazer. Não, se você tem vontade, você tem que fazer. Sinta, você tem que seguir o teu sentimento. Na época eu não entendi bem, hoje eu entendo bem o que ele quer dizer. É no teu sentimento que está a voz de Deus. Né? O teu pensamento é a voz do ser humano. É a razão, essa loucura, né, que é a nossa cultura. Né? Na verdade, a civilização é um erro. Eu acho a civilização um erro. Tudo. Por isso que as Bíblias, todas as culturas, que o mundo vai acabar em fogo. Vai mesmo, tanta confusão, né? Então, eu acho que o Sansei fez, e o Yuan Sansei, de certa forma, deixou isso subentendido. Nunca falava, que ele não falava muito assim, difícil ele falar alguma coisa, mas deixou subentendido, né? Que o mundo estava tudo errado. Uma vez ele chegou para mim assim, estava conversando eu com o Léo assim, ele falou, não, foi numa casa, fizemos um churrasquinho em casa, ele foi lá. A empregada nossa que trabalha com a gente há 30 anos, a Sônia, né? Chegou assim, ele olhou assim, a Sônia, falou, o que ela faz aqui? Ela trabalha aqui pra gente, já faz tanto tempo. Deu uma risadinha assim, como que recriminando, mas não falou mais nada, né? Aí ele virou para mim assim e falou, você, Léo, tudo, vocês são tudo escravo. Como? Olha só. Hoje eu entendo, realmente sendo escravo mesmo. Você levanta às 6 da manhã, sai correndo, trabalha até às 8 horas, final de semana você fica feliz para descansar um pouquinho. E você faz o quê? Você vive o quê? A troco de quê? A troco de dinheiro, poder, fama, fortuna. Que você vai fazer o quê com isso? Não faz nada. O momento de felicidade da gente é quando você está com os amigos, você está né, curtindo o sentimento. O sentimento da vida é o sentimento. Então, eu acho que a grande coisa que você sempre falou, eu sempre fui um cara muito racional, né, engenheiro, foi isso. Falou, não é por aí. Né? O negócio você tem que procurar desenvolver um sentimento. Né? E o Aikido, no fundo, é isso. É um termo, o que é o termo do espírito? O que é espírito? Né? Espírito é o Ki. Quer dizer, Ki é o espírito. Quer dizer, você tem que treinar o Ki. Aí o Sansei fez o quê? Aikido. Que quer dizer o quê? O caminho para você seguir o Ki. Então, eu devo isso ao Eno. Se o Eno não tivesse me mostrado isso, eu não teria ido, não. Eu teria continuado naquela linha racional, cartesiana, filosófica, iluminista, né? Que não leva a lugar nenhum. Vou fazer uma pergunta meio pessoal para o senhor. Agora eu respondi para você. O que ele falou foi... Tem muita coisa que ele falou, muita. Sim. Não, o que for lembrando... A gente tem até 8h30 aqui. Se o que for lembrando, você vai falando. Mas me permita fazer uma pergunta pessoal. Faz favor. Se o senhor não tivesse conhecido o Eno Sensei, como estaria o seu Aikido hoje? A sua ideia de Aikido? Como que seria? O senhor consegue fazer ter essa fantasia? Não dá para saber, porque o mundo é incerto, né? Cruzaram tantas pessoas. Eu treinei mais ou menos, conheci mais ou menos uns 30 alunos direto do fundador. Conheci uns 30. Uns que treinaram um pouquinho com eles e outros que treinaram muito mesmo. Uns que foram. Tem muito que fala que é aluno do fundador de Aikido, mas é mentira, não é verdade. Treinou, ela foi no seminário. Igual a gente foi aqui num monte de seminário que eu convidei para vir aqui. Se já se intitula como aluno, né? Você viu no cara, que nem você foi lá no Japão, você foi fazer. Você foi aluno dele lá uns tempos lá. Você foi aluno, tudo bem, você pode dizer que você foi aluno. Mas uma pessoa que você faz um seminário, assim, que ela passeou lá, disse que é aluno. Não é aluno. Né? Mas eu conheci alguns que foram alunos mesmo de verdade, né? E não era, nem encontrei ninguém que me passasse esse sentimento, essa conexão. O pessoal é muito bom tecnicamente, sabe fazer as técnicas, tudo, mas eles não têm aquela conexão de que isso aí é um sentimento religioso. Né? Eu estou indo no Japão agora, em novembro, deixa eu apertar aqui, agora aprendi. Então, estou indo lá agora em novembro, vamos ver se dá tudo certo. Agora, há 3 anos já que estou querendo ir, né? Mas o Covid veio e matou, estava tudo engrenadinho. Agora eu vou. Eu vou lá conhecer o professor Hideo Hirozawa, né? O professor Hideo Hirozawa foi aluno direto do fundador mesmo, né? Então, pode ser que ele, né? Ele tenha alguma coisa. Ele 20 anos ele treinou com o senador, e ele fala num vídeo aí que eu coloquei no YouTube, ele fala que o Sansei ensinou tudo para ele, a última coisa que ele sabia. Então, ele chamava isso de Banen. Banen em japonês quer dizer, quando você fica velho, antes de morrer um pouco, você chega no teu máximo conhecimento. Então, eles chamam de Banen. Então, Banen Aikido. Ele fala esse Banen. Eu vou lá ver, vou sentir, para ver se é verdade mesmo. Mas até hoje,
Não tem. O meu professor, um professor que eu posso falar, a base do Aikido que eu faço é o professor Ueno. Eu aprendi, treinei com o Yamada Sensei há 11 anos, aprendi a fazer todo o Aikido. Meus alunos fazem o Aikido de nível internacional. Os japoneses que vêm aqui, olha, falam, muito bem, professor, continue assim. Tá. Mas eu estou buscando ver se eu consigo aquela coisa que eu senti com ele. Estou tentando, né? Continuo tentando. Vamos ver se antes de morrer eu consigo. Até agora ainda não consegui, não, mas estou tentando, né? Então, bom, o ano Sensei. Aí houve uma série de contingências, o assunto é complexo, e eu acabei, ele foi para o Japão, o negócio da construção do templo aqui teve alguns problemas, de várias, também não veio o caso de falar agora aqui, mas o fato é que ele voltou para o Japão, né? Eu depois não tive mais contato com ele. E depois ele veio a falecer, né? Depois de alguns anos, você conheceu ele bem, treinou e tal. Ele designou você como representante dele aqui no Brasil, né? Aí você já botou o seu dojo, o nome dele, Masanao Ueno, né? Então, hoje você seria o representante da organização dele aqui, né? Então, a sua organização, que é diferente da minha, do Aikikai. Sim. Mas tá, todo mundo, principalmente, eu te conhecia, achei você uma pessoa espetacular, tenho amizade com você e o fato de você ter sido aluno dele, ter sido aluno do ele, para mim, é uma alegria toda vez que eu te encontro, porque você, de certa maneira, me traz aquelas sensações que eu tive o tempo que eu treinei lá com o Ueno Sensei, né? Que bom ouvir isso, que bom. Eu acho que eu aprendi, então, direitinho o que o Ueno Sensei me ensinou, apesar de não ter tido tanto tempo com ele assim como vocês, né? Porque vocês tiveram, né, a Cecília, foi 3 anos, o Léo né? Sensei. Sim, mas é um tempo, né? Você sabe que, Sensei, que para mim algumas coisas hoje eu também compreendo, porque quando eu fui a primeira vez para o Japão em 95, eu fiquei lá 70 dias com o Eno Sensei, na casa do Eno Sensei ali, né? Do lado do Sengen Jinja. Então eu morei com ele, né? E foi muito intenso essa experiência, né? Porque eu estava com ele todo dia, praticamente, né? Durante 24 horas, porque eu acordava cedo, eu tomava café com ele, ele ia para o Jinja, eu arrumava a casa dele e ia para o Jinja lá, cortar árvore, varrer as escadarias, ele começava a me contar as histórias, à noite tinha Keiko, né? Tinha treino, depois eu voltava de bicicleta com ele, preparava o jantar com ele, preparava o furô, aí conversava, tomava saquê e durante 70 dias foi assim. Mas o que eu acho muito bacana e que eu ouvi de vários professores, Shihans, né? É que existiu dois tempos do Aikido no Brasil. Um antes de Ueno Sensei e depois de Ueno Sensei. Né? E isso é quase unânime. Né? Todo mundo que conseguiu conviver, treinar com o Ueno Sensei falava que realmente era... Pode falar. Desculpe te interromper, mas eu acho que esse é um ponto importante. O que você falou, a gente que treinou com ele sabe que isso é verdade. Eu sei também porque eu treinei com muita gente. Muita gente. Treinei com todo mundo, conheci todo mundo aqui. As mesmas pessoas mais especiais. Quem foi a pessoa mais especial que a FEPAI trouxe aqui? Foi o professor Izoyama, que é famoso, foi o professor Steve Seager. Ó, é um puto do professor. Eu estava no seminário dele. Foi o seminário que mais... Então, foi o máximo que veio. O professor Kobayashi também veio aqui, né? O professor Yamaguchi esteve aqui, o grande Yamaguchi. Então, que inclusive eu tenho uma foto dele. Eram pessoas espetaculares. O Yamaguchi era uma coisa incrível. Ele tocava em você, você caía no chão. Não sei se ia ficar em pé perto dele. Eu fui a primeira pessoa que o professor Yamaguchi, quando ele veio junto com o Doshi, o professor Shibata, né? E ele, o professor Shibata. Eu fui a primeira foi pessoa... nessa época, Sensei, foi nessa época, quando o Yamaguchi a primeira vez, o Ueno Sensei estava aqui já, não? Não. Foi bem. Foi na segunda vez, né? Aí, 78, 79, por aí, 80, por aí. Porque eu tenho uns arquivos. O Kawai fez um esforço enorme. Ele me contou, aquela época, ele falou, estou gastando $20 mil para trazer eles aqui, tudo no bolso dele. O professor Kawai, eu sempre tive problemas com o professor Kawai, problemas assim, não me dá. Sempre me dei muito bem com o professor Ueno, com o professor Ono. Mas com o professor Kawai eu sempre tive meio um clima meio pesado. Mas ele era amava Aikido, né? Naquela época, pegar $20 mil para trazer os caras, ele fez isso. Então, ele gostava muito. Né? Mas então, veio o pessoal. Depois eu convidei todo mundo, veio
muita gente boa aqui e tal. Tinha gente, tecnicamente, se olhando assim, era até superior. Porque até que o Eno não tinha pouca técnica, ele era muito simples. Você também faz um Aikido parecido com ele, simples, sem muita firula, mas é muito objetivo, né? Muito objetivo. Ele era uma pessoa muito objetivo. Então, mas o problema é o seguinte, você convivia com ele transmitia aquela centelha. Se você convivesse com ele, eu sei, por isso que você dedicou a sua vida para isso aí, porque essa centelha você sentiu. Então, o que você fez com ela, não sei. Mas o fato é que você foi contaminado por o Eno Sensei era um encantador de pessoas, né? Foi expressão. Todo mundo. Ele era um encantador. Você falou uma vez para mim, encantador da impressão que era de serpente, da pessoa com ele. Não, ele era ele botava uma centelha, um sentimento em você que você mudava. Você mudava a maneira de pensar, né? Todo mundo que conviveu com ele, a gente ia, terminava o treino, né? Ele sempre gostava de ir para o treino. Depois do treino, a gente ia para o bar. Chegava lá no bar, a cervejinha dele, Antártica, tinha que ser Antártica e frango. Só que disse que não podia comer frango. Você não come carne. Não, mas frango pode. Ele comia frango e tomava cerveja. E a gente ficava ali, do lado dele, sabe, escutando ele falando, e os outros comendo. E a gente ficava, a gente não dava vontade de ir embora. Ele era gostoso, um troço. Quer dizer, ele trazia para você aquele ambiente de felicidade, né? Então, ele mostrou para quem conviveu com ele que não é um negócio, o mundo não depende de dinheiro, de nada, mas simplicidade. Qualquer boteco ali, sentava ali, estava tão gostoso, tão bom, muito melhor do que você ir num restaurante e gastar aqui $100, $200. Então, ele mostrou, para mim foi assim, ele me mostrou que não precisava dinheiro para você viver bem, bastava uma atitude sua em relação à vida, né? Então ele falou para mim, ele falou uma coisa importante, você falou para falar. Ele falou assim, Aikido é treino de vida. O Aikido é treino de vida. Você quer viver bem? Você treina Aikido, né? Essa que eu quero dizer. Aikido é um treino de vida. Foi uma das coisas mais importantes que ele falou também. Então, isso aí. Quem conviveu com ele, quer dizer, eu não lembro todo mundo aqui agora, do Daniel, o Dutra, a Cecília, o Léo, o seu Luiz, o filho dele, né? O Breno um pouco, Luiz Fernando. O Luiz Fernando, também o Luiz Fernando. Quem mais? Eu não lembro agora todo mundo que estava lá. Reinaldo Kaizuka. Renato Kaizuka, mas bem depois, mais depois. Né? Então, essa pessoa aí, todo mundo ficou marcado com ele. Quem conheceu ele, por isso, eu repito outra vez, por isso que você se dedicou a fazer isso aí, porque você foi mordido, você percebeu, você sentiu, pelo que você conviveu 70 dias lá, mas conviveu junto com ele. Em 97, né? Em 95, porque em 97 eu voltei com os meus professores amando do Eno Sensei, porque em 95, o Eno Sensei, antes de eu vir embora, o Eno Sensei falou... Primeiro, foi um momento muito legal, aliás, eu cito no meu livro, né, no Caminhando com o Tigre, Transcendendo a Arte Marcial, que eu fiz em homenagem ao Eno Sensei, contando as 3 viagens que eu fiz em 95, 97 e 99. Em 95, Sensei, antes de ir embora, eu lembro que eu estava arrumando minhas roupas, botando na mala e tal, e eu estava muito emocionado que eles fizeram uma festa para mim de despedida. Teve treino, eu tinha feito meu exame de Shodan no final de semana, e eu vim embora numa quarta-feira, se eu não me engano, aí teve treino na segunda, não tinha treino, porque o dia já estava fechado, na terça-feira teve treino, fizeram uma festa lá enorme, ganhei um monte de Kozukai, e aí nós fomos para a casa do Eno Sensei, né, da continuidade. Aí tava mais 2 Shihans, que era o Ozawa Sensei e o Mori Sensei, e aí eu fui nessa noite de terça para quarta-feira eu ia dormir na casa do Okimura Sensei, que era um outro sensei lá de Shizuoka. E aí eu fui pro quarto pegar minhas coisas, acabar de arrumar as coisas, eu tinha ganhado um monte de presente, eu tava botando nas malas. Eu tava muito emocionado, assim. Eu tinha chorado muito de emoção. E aí ele entra no quarto, de repente, aí ele abre os braços assim e fala, hoje você é meu filho. E me deu um baita de um abraço. Isso para um japonês, né? Não era o costume de fazer isso. Eu fiquei muito impressionado com aquilo, com aquela aproximação que ele teve comigo. E aí ele falou, você tem missão agora. Ano que vem precisa trazer Réu, Cecília, Fernando, para a gente fazer Gashuku novamente.
Essa é a missão. Eu falei, tá bom, pode deixar comigo. Foi quando a gente retornou em 97, que foi a segunda viagem que eu voltei com a Léo, a Cecília e o Fernando Sensei, juntamente com mais 2 alunos, o Camilo Goraeb e a Erika Nakagawa, né? Que também foi uma viagem fantástica. Nós ficamos mais 40 dias, só que dessa vez nós ficamos dentro do Jinja, né? Então nós convivemos, fizemos cerimonial shintoísta, treinamos e toda aquela maravilha que era todos os dias o Eno Sensei estar conosco, né? Treinando e depois à noite tomando, né, jantando, preparando comida pra gente. E o que eu queria dizer quando o senhor fala que esse jeito que ele tinha, né, de contagiar as pessoas? Eu, quando converso com outras amigos, eu tenho muitos amigos em diversas organizações, né? E quando eu converso da minha experiência com o Eno Sensei, a pessoa fica meio espantada. Porque eu me lembro que eu fui preparado para ir para o Japão a primeira vez para servir o Eno Sensei, como todo Uchideshi faz. E comigo foi exatamente o contrário. Eu fui servido pelo Eno Sensei, né? Para você ter uma ideia, em 95, ele designou lá esse Okimura para me ciceronear para tudo quanto era lugar do Japão ali. Eu conheci todos os museus que tinha de Shizuoka, fui para o Monte Fuji. E um detalhe, ele pegava o dinheiro do bolso dele e dava para o Okimura Sensei, e o Okimura Sensei não deixava tirar um iene do meu bolso. Então, na primeira viagem que eu ganhei como presente de formação na Faculdade de Educação Física pelos meus professores, pelo Léo, pela Cecília e pelo Fernando, eu ganhei essa viagem de presente, eu levei um dinheiro reserva. A Cecília Sensei tinha me dado um envelope antes de eu embarcar com dinheiro também, né? Olha, se apertar tem isso aqui, né? E eu voltei com todo esse dinheiro para o Brasil porque o Eno Sensei não me deixou gastar um tostão. Então aquilo me impressionou demais, né? Ele ia no mercado, falou, Marcelo, hoje mercado. Me dava um carrinho e falava, pega o que quer comer. Eu ficava constrangido, né? Então, assim, era uma atitude que eu fui arrebatado, né? Eu fui literalmente arrebatado pela generosidade e a bondade que ele teve comigo. Em 97, quando eu retornei com os meus professores lá, foi a mesma coisa. Ele levou nós para o templo mais sagrado que tem no Japão, professor. Eu acho que já, não sei se o senhor, quando foi para o Japão, passou lá, no Isedingo, que é onde tem todo o cerimonial de batismo do shintoísmo do imperador, quando o imperador morre, ou quando tem a sucessão imperial, toda a ritualística é feita nesse templo, na cidade de Ise. E o Eno Sensei levou todos nós e pagou tudo pra gente. Nós ficamos o dia inteiro passeando no templo de Ise. Nós entramos numa parte do templo que era só um local super restrito para os monges. Nós somos os primeiros ocidentais a entrar lá, porque o Eno Sensei era de alto grau eclesiástico lá do shintoísmo, todo mundo conhecia ele. Então, assim, ele proporcionou para mim e para os meus professores, e eu acredito que para o senhor também, porque o senhor fala... Eu nunca vi o senhor falar mal do Eno, né? Muito pelo contrário, o senhor cita ele nos livros, quando a gente se encontra, a gente passa horas falando, e eu sinto, de fato, apesar daquilo que o senhor fala, que o senhor é uma pessoa polêmica, e a gente tem se aproximado muito, e eu acho que não é polêmico, eu acho que o senhor é muito autêntico, né? E sofre muito por isso, já sofreu muito por isso, e eu tenho que registrar isso aqui no meu canal também. Eu não estou defendendo o senhor, mas eu tento ser o mais justo possível, mesmo porque, além de eu ter sido aluno do Eno Sensei, depois ter separado por razões que também não vem ao caso, e também acho que não interessa absolutamente, o senhor construiu o Aikido, o senhor foi responsável pela grande divulgação que o Aikido teve e se tornou, através da pessoa do senhor, e acredito também, pela influência que o senhor teve do Eno Sensei, de criar um país que tem um Aikido de primeira qualidade. Né? E isso é verdade. Isso é mérito do senhor e que eu acho, na minha humilde opinião, e não estou querendo encher a bola do senhor, não, como tem outros mestres que eu conheço também, que sofreram essa influência de Eno Sensei, e de ter criado o Instituto Takemuso, que eu sei que foi, inclusive, com a direção do Takemuso, de Ueno Sensei, né? Mas que hoje é um templo.
exemplo do Aikido no Brasil, né? Eu tive aí no sábado, não tem como negar, né? E eu já disse isso para o senhor e vou deixar registrado aqui. O Instituto Takemuso, que o senhor idealizou e criou, é a mais pura, o mais puro registro e o mais puro resultado do amor que o senhor tem pelo Aikido. Eu acho que não existe ninguém mais apaixonado no Aikido que o senhor. Olha, eu conheço muita gente que gosta do Aikido, mas mais apaixonado pelo Aikido, com a idade que o senhor tem, ainda está lutando pelo Aikido, né? O senhor já conquistou tudo no Aikido. O senhor tem um instituto maravilhoso, né? Formou um monte de gente, acredito que até ganhou um pouquinho de dinheiro, que o senhor não precisava, mas o senhor está ali tentando reunir todo mundo, ouvindo todo mundo, e eu fico muito feliz de o senhor ter aceitado o meu convite e estar falando do Eno Sensei com tanto respeito, com tanto carinho, tanta admiração, e eu fico muito feliz com isso e agradeço muito a sua contribuição aqui para a história da minha associação e da entidade que eu represento, que é a Takemusa aqui do Kai japonês aqui no Brasil. Então, muito obrigado pelas palavras, né? Mas você falando que eu sou apaixonado pelo Aikido, né? Mas foi o Eno Sensei que me colocou essa paixão. É disso que eu tô falando. Sei! Essa chama, me botou. Então, quando eu percebi, ele me mostrou e falou, você só vive se você apaixonar, se você se apaixonar pela energia, pelo Ki. Então eu percebi que Aikido era uma paixão pelo Ki. Então como eu não ficar apaixonado? Se você não está apaixonado pelo Ki, você está morto. Essa que é a verdade. Então todo mundo tem que se apaixonar. E o que é a vida, né, Sensei? E o que é a vida, né? Em vez de chamar aqui, ele fala Espírito Santo. Leis do Bhagavad Gita. O elan da vida, né? O elan da vida. Né? Quer dizer, então não há como não ficar apaixonado quando você tem essa experiência de apaixonado, né? Então, esse é o grande... Por isso que o Instituto Takemuso, né? Eu criei porque essa organização que você pertence, né? Que você está desenvolvendo aqui no Brasil, né? Eu me deu uma graduação de Nidan. Sim. Eu tenho diploma, ela põe com muito orgulho. Quer dizer, do Suzuki Toshinobu. Porque, na minha opinião, houve dois Aikidos. Houve um Aikido do O-Sensei. Né? E houve um outro Aikido que era do Kishomaru Dosho Sensei. O Aikido do Kishomaru Sensei era muito bonito, muito bom. Você... desenvolve a elasticidade, você desenvolve a mobilidade, você vira um artista bonito e tu tem um grande de mérito, né? Mas não é uma coisa voltada para o espírito, não é para você sair desse mundo profano e adentrar um mundo divino. Não é uma religião. O Aikido, eu digo isso com a boca cheia. Aikido é a verdadeira religião. O Sensei falou isso, com outras palavras, ele falou: Aikido não é uma religião. Por quê? Se você falar que religião, você começa a ver a televisão e ver como é que o pessoal ganha dinheiro, você fica desanimado. Fala, poxa, mas religião, eu não quero ser religioso, se religião é isso, né? Sim. Mas, na verdade, a verdadeira religião é você ser capaz de se conectar, você trabalhar para se conectar com o divino, né? Então, isso é Takemuso. Takemuso é você, através da arte marcial, você desenvolver aquela criatividade que a energia do universo, a energia de Deus te dá. Isso é Takemuso. Então, isso era o que o Sensei falava. Tem o livro dele aí, o livro mais desenvolvido, o último livro do Sensei, o Banen do Sensei, chama Takemuso Aikido. Aikido no Kogoro, em japonês fala, o espírito do Aikido. Então, Aikido é Takemuso do Sensei. Agora, mas e do Kishomaru? Tá bom, é bom também, mas não é a mesma coisa, é diferente. Então, aquela pergunta que você falou, o Aikido começou com o Eno Sensei. O Aikido do O-Sensei começou efetivamente com o Eno Sensei. Ninguém falou disso antes, nem veio ninguém. Veio o Kato Sensei. O Kato Sensei que esteve aqui, por ele tinha isso. Eu estive com ele. E temos os professores que estiveram aqui também, que tinham isso também. Mas poucos. A maioria faz o Aikido do Rombo Dojo, do Aikido de nível internacional, né, que foi desenvolvido, criado pelo professor, conduzido pelo professor, e também tem outros.
Se não fosse pelo Kishomaru, ele tem uma grande meta. Cardoso tinha acabado, porque o Sensei, ele praticamente abandonou tudo, foi embora lá no meio do mato. Se não fosse o Kishomaru levantar, não tinha Aikido. O Kishomaru tem grande valor, porque foi ele que conseguiu existir. Só que o que ele desenvolveu o que ele sabia, que não era aquele Aikido fundador. Então tem dois. Agora, o que aconteceu? O Eno Sensei, ele treinou com o professor Toshinobu Suzuki, né? Que eu não sabia disso, você falou, era um homem muito rico. Você me falou que você esteve na casa dele, né? Viu lá? Sim. Ele era empresário do ramo da borracha. Ele teve aulas particulares com o Sensei quando o Sensei estava mais velho. Então, ele recebeu esse Banen Aikido, ele recebeu. E o Eno Sensei foi aluno dele. Então, nós tivemos com o Eno, quem treinou com o Eno Sensei, treinou com o Aikido do Eno Sensei 100%. Quem treina doutrinação também não tem? Tem, claro. Mas não nessa intensidade. Por quê? Eu vejo, pela maneira que as pessoas fazem as técnicas, eles não fazem como o Takemuso. Quer dizer, não é criativo. A coisa se baseia em coreografia. Então, você aprende um monte de coreografia e você vai fazendo os exames, fazendo aquela coreografia, você vai subindo de grau, o tempo vai passando, você vai graduando, né? Mas você não vê criatividade. Então, por isso que muita gente fala que Aikido não funciona para defesa pessoal, que Aikido não serve para nada. Se você ficar fazendo coreografia, não serve. Aí não funciona mesmo, óbvio. Eu digo de boca cheia. O Aikido moderno não é mais um Budô. Não é, ué. Não é, mas é muito bom. Claro que é. Você recomenda fazer? Claro que eu recomendo. Eu faço, eu ensino. Eu ensino isso Aikido. Só que eu falo, ó, faz isso aí que é bom, mas não esquece, hein? Tem que fazer Takemuso. Por isso que eu fiz Instituto Takemuso. Então, no Instituto Takemuso, eu faço o quê? Eu ensino esse Aikido bonito, internacional, etc. Sou 7º dan desse Aikido. Sou Shihan, o primeiro gaidinho, o primeiro latino-americano a ter o título de Shihan, do Aikikai, fui eu. Né? Então, sim, sei fazer isso aí. O Yamada Sensei era muito bom nisso aí, um dos melhores do mundo, desse Aikido. E a gente treinou 11 anos, né? Eu que trouxe ele aqui para o Brasil, enfim. Osawa Sensei esteve aqui, que é fantástico. Bah, enfim, mas não é. O Aikido, para mim, pelo menos, se não for do jeito que o Eno Sensei me ensinou, eu paro. Não me interessa. Então, E é por isso que o senhor está nativo, né, Sensei? Eu cheguei para o Yamada Sensei e falei, Yamada Sensei, olha, eu estou precisando do senhor, apoio do senhor, porque eu estou precisando de promover os alunos, e aqui lá no Brasil eu estou restrito, não me deixam fazer nada. Eu preciso dos diplomas do Dojo para poder promover os faixa preta. Mas eu gosto muito da sua técnica e tal, mas eu tenho que ser honesto com o senhor, eu não gosto de enganar ninguém. Quer me ajudar? Tá bom, faz o que quiser aí, eu faço, mas eu quero continuar treinando isso aí. O Yamada Sensei, nesse cara, ele é um grande mestre de Aikido no sentido de difundir, assim, ele realmente é o cara. É por isso que ele tem tanto aluno desse jeito, para todo lugar ele tem, né? Na Europa, Estados Unidos e tal, porque ele era... Então ele chegou para mim e falou assim, ó, eu quero o seguinte, você tem que aprender as minhas técnicas todas e ensinar para os teus alunos, porque eu não quero ninguém que eu chegar lá, dar aula no seminário e os caras ficarem embarrassed. Ele falou essa palavra, I don't want them to get embarrassed when I go to the seminar. É embaraçado, não quer que ninguém fique... Tá, é isso só. Agora, você faz o que você quiser. Fazer isso aí, você faz o que você quiser. Eu falei, tá bom, estou fechado até agora. E o que eu preciso de você? Eu preciso de ajuda, apoio. Eu ajudei ele. Ajudei ele a desenvolver aqui em Cuba. Eu levei o Aikido em Cuba, o Yamada Sensei em Cuba. Eu fui lá, não tinha nada lá. Enfim, organizei seminário, fiz o governo de cubano patrocinar ainda do Yamada Sensei lá. Bom, enfim, o que eu ajudei o Yamada Sensei foi muita coisa. Mas ele me ajudou muito também. Quer dizer, esse contato todo que eu tive com o Robo Dojo, esses professores que eu pude trazer, todo esse farol todo que eu fiz, essa coisa boa que veio para cá, veio graças ao Yamada Sensei. Eu devo muito a ele, né? Então, nesse sentido, né? Nesse sentido. Genial, Sensei. Muito genial. Agora, Sensei, a gente está com um tempinho super restrito aqui, mas 3 minutos de live só. Hoje? A gente faz outra, a gente vai fazer outra. Você vem aqui no Dojo e fica 6, 7 horas conversando. Então, mas é live. Essa é muito mas vamos fazer outra. Aliás, agora sou eu que vou levar o senhor para almoçar, viu? Porque primeiro eu preciso retribuir a gentileza do livro que o senhor me deu de presente no sábado, maravilhoso, né? A astrologia Jung. Eu fui do aeroporto, né? Eu fui do aeroporto que você é terapeuta do Jung, né? Sim, eu gosto de psicologia também, estudo bastante, né?
Então, aliás, a gente conversou aquele almoço, era para você falar, explicar de mim sobre o Jung, mais coisa. Sim. Entrou assunto em outro, depois fui embora, falei, pô, vim aqui para falar do Jung. Eu falei, Então, na eu vou próxima convidar o senhor Jung, para... né? Não, Bom, mas então, muito obrigado. aí eu estava indo na biblioteca, fui para lá, para Fortaleza, né? O seminário, o primeiro seminário depois da Covid foi na Fortaleza, me convidaram lá no Beijão do Marco. Aí estava passando no Porto lá e vi assim, Jung e astrologia. Eu falei, putz, eu lembrei de você na hora. Sensacional, muito obrigado. Isso é uma joia. Bom, então eu queria agradecer, Sensei, viu, por todas as gentilezas que o senhor tem feito por mim, pelo meu grupo, o respeito que o senhor tem pela minha associação, e obrigado por as suas palavras, né, o seu testemunho. E para a gente encerrar, se o Eno Sensei estivesse aqui hoje, o que o senhor falaria para ele? Sensei, não vai embora, fica aqui treinando comigo. Muito bom, Sensei. Bom, nós tivemos aqui a agradabilíssima conversa, o tributo ao Eno Sensei, mais um aluno do Eno Sensei aqui dando as graças e agradecendo do fundo do coração. Vou deixar registrado essa live aqui, vai lá para o YouTube. E, Sensei Wagner, muito obrigado. O senhor está sempre nas minhas orações, assim como todo o Aikido, os grandes professores do Brasil, porque eu acho que nós precisamos carregar essa bandeira do Aiki, né, dessa união. E esse final de semana o senhor me convidou, foi uma gentileza muito grande o senhor ter me convidado para o evento no Instituto, que é um movimento que vocês estão fazendo para reunificar os grupos da Aikikai aqui no Brasil, que estão um pouco separados. E conte comigo né, para participar com o meu grupo, para fazer volume. Pode contar com o nosso grupo, porque a gente também tem essa ideia de união. Apesar de a gente ser um grupo pequeno, a gente é um grupo muito apaixonado, assim como o senhor. Tá bom? Então, agradeço, desejo muita saúde. Eu vi o senhor fazer um Diwazá lá, achei, poxa, ele vai viver 100 anos. No sábado, foi muito legal ver o senhor na ativa. Ok, eu agradeço bastante o seu convite, né? E aqui no Ocidente, né, a pessoa só pode ter uma mulher, né? Um amor. Mas tem países que a pessoa tem duas. Então, quer dizer, é possível você ter dois amores, né? Então, eu tenho o amor aqui do Aikikai, né? Mas eu também tenho o meu amor do Takebusa aqui. Eu ainda me considero parte, um pouquinho, da sua organização, né? Com certeza. Eu fico muito feliz de você estar fazendo esse trabalho com esse amor todo que você tem pelo Eno Sensei, né? E dentro do que eu puder colaborar para ajudar você, para você levar avante aí essa mensagem do Eno Sensei, pode contar comigo. Lógico, sempre conto, Sensei. Obrigado, Sensei. Gente, boa noite, muito obrigado pela presença. Compartilhem esse vídeo. Visitem lá a minha página do @Sensei Marcelo Silva aqui no Instagram. Tem o meu curso de formação filosófica, que é um curso que já tem 500 alunos. E tem vários posts de Ueno Sensei sobre Aikido, sobre filosofia marcial. Tem live do Sensei Wagner Bu. É só ir lá no meu perfil e ver, tá bom? E logo, logo a gente vai fazer outra live, tá bom, Sensei? Tá bom. Conta comigo. Obrigado, Sensei. Fica com Deus aí. Boa noite a todos. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, Sensei. Obrigado.